Aqui uma história sobre a madrasta maluca da minha avó. Minha avó é uma mulher baixinha de menos de 1,5 m. É a pessoa mais gente boa que eu conheço. Ela é cheia de compaixão, incrivelmente humilde. Minha mãe me disse que é porque ela cresceu com uma madrasta terrível. Descreveu ela como maligna. Minha mãe cresceu com ela por perto também. Um dia, eu pergunto para minha avó sobre isso. Ela diz que a madrasta dela era abusiva. Aparentemente, o pai da minha avó viajava muito por causa do trabalho. Às vezes, ele ficava fora de casa por semanas. E, durante esse tempo, a madrasta tornava a vida dela um inferno. Minha avó então começa a contar essa história. Quando ela ainda era uma garotinha, a madrasta disse que tinha uma cabeça decepada, escondida em algum lugar. Essa cabeça podia falar, e contava segredos para a madrasta. Madrasta disse para minha avó que, se ela mentisse, ou se comportasse mal, a cabeça iria saber e iria contar para ela. Naturalmente, minha avó cresceu sempre temendo fazer qualquer coisa ruim. A madrasta costumava mandar ela fazer as coisas mais insanas, e minha avó fazia, sem questionar. Um exemplo foi quando ela mandou minha avó andar mais de 15 quilômetros para ir buscar água de um riacho, com uma garrafinha. A madrasta também obrigou ela a seguir umas regras. Minha avó não poderia deixar a água parada, em nenhum lugar. Ela não poderia beber nada dela. E não poderia pegar água para ela lá. Então basicamente minha avó teve que andar 15 quilômetros num calor infernal, depois andar tudo isso de novo na volta, tudo isso sem poder pegar água nem parar para descansar, porque se parasse a água estaria parada. E ela teve que fazer tudo isso por um pouquinho de água, mesmo eles tendo um poço logo atrás da casa. A madrasta sempre esperava minha avó chegar em casa nesse poço. Às vezes ela batia nela, mas outras vezes não. Não importava se minha avó seguia as instruções ou não. Mas minha avó sempre adivinhava quando iria apanhar, porque a madrasta ficava andando pelo poço, parecendo bem agitada. E então ela falava: "A cabeça me contou o que você fez." E então agredia a minha avó sem nenhum motivo. Quando ela ficou mais velha, minha avó começou a criar coragem, resistindo um pouco mais. A madrasta então contou a história de como ela conseguiu a cabeça decepada. Disse que pertencia a seu ex-marido. A madrasta teria cortado sua garganta uma noite, enquanto ele dormia. Para diminuir suspeitas dos vizinhos, ela fez cortes em seus braços e pernas. E colocou a culpa da morte do marido em um grupo de bandidos, falando que eles torturaram os dois. A madrasta mostrou para ela as cicatrizes que ela fez naquele dia. E então disse que, se minha avó não obedecer, ela ia cortar a cabeça do pai dela. E talvez a dela também. Minha avó saiu correndo de casa, chorando. E a madrasta rindo como uma lunática enquanto ela fugia. Minha avó acabou parando numa floresta. Ela sentou embaixo de uma árvore por um bom tempo, chorando, até que acabou dormindo. Quando acordou, já estava escuro. Ela ficou lá por horas. E então levantou e voltou para casa. Ela começou a se aproximar de casa, andando bem quieta para não acordar a madrasta. Bem devagar, ela chegou perto do poço que fica atrás da casa, quando acabou ouvindo duas vozes. Não conseguiu as ouvir direito no começo. E então chega mais perto, e consegue ver a madrasta parada do lado do poço. Parece que ela está falando com alguém, mas minha avó não consegue ver ninguém lá. Mas definitivamente tinha outra voz, que ela não reconheceu. Mas a primeira coisa que ela pensou, foi que ela estava falando com a cabeça. Na mente da minha avó, a cabeça sabe de tudo. E é o motivo pelo qual ela tem medo da madrasta. Então primeiro ela entra em pânico, achando que a cabeça sabe que ela está lá, e irá contar à madrasta. Mas parece que isso não acontece. Então minha avó continua ouvindo. A madrasta fica falando, e a outra voz responde. Ela só faz um monte de perguntas que não fazem muito sentido. A outra voz fala bem devagar, e é muito grave. Minha avó fica curiosa querendo ver como ela é. Ela tenta chegar mais perto. Mas tudo que ela vê é o poço, e a silhueta da madrasta no escuro. E então a outra voz fala, claramente. Tem alguém ouvindo? Minha avó congela. A silhueta da madrasta se abaixa rapidamente, e se esconde atrás do poço. Ela levanta e olha em volta. E então corre para casa e desaparece lá dentro.
Minha avó fica completamente parada, por um longo tempo. Ela tem medo de que a madrasta esteja observando de dentro da casa. Mas ela também acha que ela deixou algo no chão antes de sair. Ela acha que a madrasta deixou a cabeça lá. E depois de um tempo parada, minha avó se arrasta até o poço, bem devagar. Ela chega até lá, e sente um monte de grama estranha. É um pedaço cheio de grama morta e folhas. E está cobrindo alguma coisa. Minha avó futuca mais um pouco. Tem uma alça embaixo daquelas folhas. Ela puxa, e uma portinha abre. É um compartimento secreto embaixo da terra. Lá embaixo, tipo meio metro abaixo do chão, tem uma caixa de madeira. Então minha avó pensa que é lá que ela guarda a tal da cabeça. Ela tem medo de tocar naquilo, mas acaba puxando ela para fora da terra. É bem pesada. Ela coloca no chão, do lado dela. Ela até fala um olá, pensando que vai responder, mas nada acontece. Ela quer olhar dentro, mas não tem coragem. E então decide que vai se livrar dessa coisa maligna. Ainda preocupada que a madrasta esteja olhando, a minha avó sai engatinhando, indo pela sombra. Ela leva a caixa pesada atrás, e continua até estar a uma boa distância da casa. A avó se lembra de um tronco oco que ela viu na floresta mais cedo, e decide que é um bom lugar para largar a coisa. E corre para a floresta o mais rápido possível, carregando a caixa, e enfia ela dentro do tronco. E depois volta devagar para casa. Quando ela chega lá, a madrasta está acordada, sentada na mesa. E pergunta onde minha avó estava. E então minha avó diz a verdade, que ela acabou dormindo na floresta. Geralmente, a madrasta fica irritada, ou ameaça perguntar à cabeça se ela está mentindo. Mas, dessa vez, ela só manda minha avó ir para a cama dormir. Na próxima noite, minha avó sai de casa, e vai até o tronco onde deixou aquela caixa. Ela então bota fogo na caixa, e garante que queimou completamente antes de voltar para casa. Na próxima manhã, a madrasta não consegue se levantar da cama. Minha avó vai ver como ela está, e vê que o rosto dela está todo esquisito. Ela disse que a cara dela parecia de lado, tipo a boca estava só de um lado do rosto. Depois disso, a madrasta ficou muito frágil. As agressões pararam. Minha avó nunca soube se realmente tinha uma cabeça dentro da caixa, ela nunca achou nenhum osso depois que tacou fogo. Mas sabia o que escutou lá no poço, e que a madrasta não estava sozinha lá.